Vamos ler as Escrituras em Mateus, no capítulo 28. São Mateus, capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não os guarda: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor estava, onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Então, os anjos ou mensageiros de Deus, eles tinham um recado, além de mostrar para elas o lugar onde Jesus tinha ficado, onde o corpo tinha ficado. Ele também deu um recado para elas, que eles fossem para a Galiléia e ali eles também poderiam ver a Jesus. Eis que eu vou-lo tenho dito. Versículo 8. E saindo elas presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, porque esse temor não é medo, sabe? Esse temor não se trata de medo, como temor reverencial. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. A corrida era à pressa para que os outros soubessem também dessa novidade. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes a mesma mensagem que os mensageiros já tinham dito: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Nós lemos até o versículo 10, vamos ler o versículo 16 também. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram, mesmo vendo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Querido Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós, como filhos e filhas, viemos a Ti nesta hora com o desejo de Te conhecer melhor, Senhor, e saber acerca de Teu Filho Jesus, nosso irmão mais velho, e como que todo o poder foi dado a Ele. Porque sabemos, Deus, que só Tu é quem retens todo o poder no céu e na terra. Portanto, este mistério que foi falado pelos lábios de Teu Filho Jesus nos leva a querer aprender um pouco mais, a entender melhor estas coisas. Porque sabemos que Ele era a palavra falada, que foi dito a Maria, e que a palavra falada foi a semente original, em quem estava a vida de todas as outras sementes, de todos os outros filhos de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora, a saber destas coisas, para que nós possamos nos comportar como filhos e filhas do Deus vivo. Pois pedimos isto no nome de Jesus Cristo, Jesus, Teu Filho primogênito, o irmão mais velho de uma vasta família de irmãos. É neste nome que nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar. Estas são uma parte muito boa das Escrituras, não é? Se
sabendo que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, mas esta nos leva a pensar, a estudar, a averiguar, a destrinchar, a procurar definições aqui. Porque ao estudar, para entender melhor o que Jesus queria dizer, quando ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra, aqui nós encontramos uma citação que tem levado muitas pessoas a polemizar, a pensar coisas, a torcer a Escritura, e só não sai sangue, nem sei como, porque é nesta parte que eles torcem, eles moem a Escritura. Eles fazem a mesma coisa que os soldados fizeram quando cravaram Jesus, suas mãos e pés, com cravos, com pregos, e isto por não compreenderem a definição da palavra, nem o que Jesus estava dizendo. E nós não podemos correr este risco, não mais, de entendermos de uma forma torcida as Escrituras, uma vez que a Bíblia não é de particular interpretação de quem quer que seja, então nós não podemos pegar a interpretação de ninguém, tampouco a nossa interpretação. Como eu vos disse em outro culto, não estamos mais em momento de sonhar, temos que acordar, temos que despertar para a realidade. E mesmo como já vos disse, esta vida não passa também de um sonho, mas Deus não nos deixa enganado. Deus sempre está nos dizendo o que é realidade, o que é ilusão, o que é fictício, não é? O que é ficção, o que é sonhos, o que é fantasias de menino. E Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava realmente como menino, mas eu cheguei a ser grande, quer dizer, eu amadureci. E este amadurecimento para a igreja só vem através do ensino. Deus dá uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, e estes é dado para trazer toda a família de Deus, todos os filhos de Deus, todos os irmãos de Jesus, à mesma unidade de fé, a uma unidade amadurecida, que é chamada na Bíblia de perfeição. Perfeição. Quer dizer, uma família madura. Então, uma família madura, ela tem bom comportamento, ela sabe se comportar, ela sabe se posicionar. Cada um sabe o seu lugar na família. Não ficam brigando, esperando pelo outro. Não, porque você não faz, então eu não vou fazer. Já que você não lava, eu também não lavo, e fica aquela bagunça. Não, na família de Deus não pode haver isto. Todos têm que saber qual é a sua posição. Todos nós precisamos saber. Agora, claro, se não sabemos a nossa posição, também não poderíamos saber a posição de Jesus nesta família. Qual a posição de Jesus? E por não saber qual é a posição de Jesus, pode-se pegar as palavras de Jesus e tentar dizer o que ele não disse. Tentar dizer o que ele não disse. É isso que as pessoas têm feito. Então nós vamos ao sermão do irmão Branham sobre a palavra falada e a semente original, para termos a nossa resposta sobre esta questão que nós acabamos de ler. Porque as pessoas dizem, as pessoas perguntam: escuta, se a Jesus foi dado todo o poder, então, se existe Jesus e se existe Deus, e se a Jesus foi dado todo o poder, então Deus ficou sem poder? Você já viu este argumento? Esse é o argumento apresentado pelos irmãos unicistas. E este é o argumento apresentado pelos irmãos trinitários, ao dizer que as três pessoas distintas estão em coigualdade, sendo que os três formam um Deus. Então, o poder de um é o poder de outro e vice-versa. E a explicação que temos também de estudiosos desta mensagem, eles dizendo que Jesus é o próprio Deus, porque ele tem todo o poder. Se não fosse o próprio Deus, como ele poderia ter todo o poder no céu e na terra? E eles fazem esta pergunta, eles nos fazem esta pergunta: se Jesus disse, todo o poder me é dado, e se foi Deus quem deu, então Deus ficou sem poder? E essas perguntas,
eu não me preocupo em respondê-las na lata, eu não me preocupo em dar resposta para as pessoas, porque na verdade elas não querem aprender. Quem quer aprender faz como vocês fazem, tem feito. Sai de casa num tempo chuvoso desse, não é? Quer dizer, pega mesmo, põe a mão no arado, ou põe o pé na estrada e se assenta para ouvir. Quem fez pergunta para Jesus aprendeu alguma coisa? Quem chegava para eles fazendo determinadas perguntas, a Bíblia diz que eles estavam tentando, procurando apanhá-lo em algum deslize. Vê? As respostas que Jesus deu para tais pessoas, por algum motivo Jesus as deu. Porém, não lhes adiantou de nada. E a outros Jesus nem respondeu. E outros que o chamou, Jesus chamou de raposa. Fala para aquela raposa que eu não estou nem aí não. O meu tempo não é agora. Eu não estou apressado, não estou aqui para apressar o tempo. Em outras palavras, você sabe que não é assim que está nas Escrituras, eu estou apenas fazendo aqui umas divagações. Então veja, Jesus não respondeu a todos. E mesmo aqueles que receberam algumas respostas, não lhes adiantou a resposta, porque eles não estavam desejosos de aprender. Mas aqueles que estavam desejosos de aprender, seguiam a Jesus, se assentavam com Jesus, comia e bebia com eles, subia e descia a montanha, pescava com eles. Então, eram pessoas que não estavam atrás de, é isto ou não é? O que tu diz sobre isso? Não. Eram pessoas que estavam dispostas a sacrificar seu intelecto, sacrificar seu aprendizado e se assentar aos pés de Jesus para aprender. A estes se dá respostas. Aos outros não temos, eu particularmente, quem quiser ter a responsabilidade que tenha. Eu não tenho esta responsabilidade. Não, senhores. Não. Ok. Vamos então aos pés do irmão Brando aprender isto aqui. Sermão, a palavra falada é a semente original. Parágrafo 162 da segunda parte. O profeta diz: agora, o poder da igreja que crê. Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Você crê nisso? Então, e se ele está em você? Tem Cristo todo o poder? Mateus 28, 18, correto. Ele é a semente palavra em seu corpo. E ele em nós se torna a semente palavra em nós. E o que? Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era foi derramado na igreja. Este é o poder. Amém? Bem, nós vamos ficar com a primeira declaração aqui e deixar outra declaração para outra reunião, para outro aprendizado, para outra aula. Vamos meditar nesses pensamentos aqui de um profeta vindicado por Deus. Há duas declarações que eu acabei de ler que tem intrigado a muita gente que estuda esta mensagem. Há muita gente que lê e que ouve estas palavras. E sendo que isto soa, inclusive como um enigma, temos que entender as Escrituras, entender a doutrina para ter isto alinhado direito. Ou como disse Paulo, precisamos dividir corretamente isto. Paulo disse, procura apresentar-te a Deus como obreiro, ou você não está na obra, como obreiro, de quem não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que divide bem a palavra da verdade. Então, se você não colocar isso da forma correta, isso ficará mal colocado. Então nós temos que entender
onde está a colocação correta disto, das palavras de Jesus, que foi repetida pelo irmão Brando aqui, como acabamos de ler. E se não termos isso da forma correta, nós vamos ter um quadro tipo a vaca comendo grama trepada em cima de uma árvore. Já pensou? A vaquinha subir em cima da árvore para poder alcançar a grama embaixo? Vê? Então, isso é como um quebra-cabeça. Agora, a primeira declaração aqui fala a respeito do que Jesus disse, do que você acabou de ler nas Escrituras. Todo poder me foi dado. Essa declaração é onde trinitários e unitários têm ambos têm usado estas palavras de Jesus para provar suas teologias blasfemas sobre a divindade. E nós sabemos que William Branham, vindicado profeta de Deus, ele disse que eles, unitários e trinitários, estão errados. Então, se ambos estão errados, e se isto foi apontado por um profeta do Senhor, então a explicação de ambos sobre esta questão está errada. Existe apenas 2 lugares nas Escrituras onde você encontra esta frase, todo poder, onde isto foi usado. E nós podemos estudar isto bem aqui, neste momento. E você vai entender melhor porque o William Branham disse que Babilônia enganou os trinitários e Babilônia enganou os unicistas. E por ter enganados na doutrina principal, todas suas crenças, todas as suas outras doutrinas estão de ponta cabeça, porque se eles creem em algo certo, porém está posicionado da forma errada, não está na base. É como uma casa muito bonita, tudo bem esquadrejado, no prumo, no nível do esquadro, tudo, mas edificada sobre a areia. Aquilo vai cair. Tem que estar no prumo, no esquadro, como o irmão Branham disse, se o muro está torto, derruba e faz de novo. Mas fazer aonde? Tem que estar na rocha, na revelação, na verdadeira fé. Na fé que uma vez foi dada aos santos. E foi dada pelo próprio Deus. Então, só tem 2 lugares nas Escrituras onde a frase todo poder é usada. E vamos ler isto na Bíblia. Uma delas foi onde nós lemos em Mateus 28, versículo 18. E a outra em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 9. Vamos ver essas 2 escrituras juntas. Em Mateus 28, 18 diz: E Jesus veio e falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz: A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Bem, eu acredito que se vocês estudam as Escrituras, já sabem a que se refere Tessalonicenses aqui. Está falando sobre o homem do pecado, filho da perdição. Paulo está falando da apostasia, do que aconteceu nos últimos dias, e diz: não será assim até que venha o homem do pecado, o filho da perdição, o qual fará isto e isto, será dessa forma. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então, claro, é um homem, é um vaso que será usado. E do mesmo jeito que um vaso foi usado por Deus em totalidade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, da mesma forma o diabo terá um vaso para ele usar, eu diria em plenitude, em totalidade. O anticristo é isto. Vê? É o próprio Satanás, Lúcifer, encarnado em um homem, trabalhando em e através de um homem, assim como Deus trabalhou através de seu Filho. Vê? Agora, este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, diz ainda a continuidade: com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então aqui você tem a segunda ocasião onde a Bíblia trata de todo o poder. Um se referindo a Jesus, ele dizendo: todo o poder me é dado.
e outros se referindo a este ente, a este ser infame, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder. Agora, na primeira Escritura, nós vemos o próprio Jesus fazendo a declaração sobre o que Deus fez por ele depois da ressurreição. Ele diz: todo o poder é dado para mim. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui, digamos, se você tem isso na linguagem, no pensamento do povo, dos estudantes da Bíblia, com suas ideias. Se temos aqui Jesus com todo o poder, e se temos ainda Deus, seu Pai, então este Pai ficou sem poder, já que ele deu todo o poder para o Filho? Este é o argumento que se usa para dizer que este Jesus é o próprio Pai da eternidade. E estas pessoas que, infelizmente, de forma inconsequente, lê a Bíblia de ponta cabeça, eles ficam nesta parte e não seguem a estudar os outros versículos, onde derruba seu argumento a respeito desta mesma questão. Veja, bem, começando aqui com muita calma. Esse poder que está sendo usado aqui na palavra de Deus, esta palavra poder que foi utilizada aqui, é uma tradução da palavra grega exousia. A pronúncia é mais ou menos assim. Já escrevi isso no quadro há tempos atrás, já estudamos isso inclusive. Porém, perguntas surgem, argumentos surgem, né? Perguntas se repetem, que vem de pessoas que ainda não ouviram, então temos que utilizar aquilo que já aprendemos. E claro, você reaver o que já aprendeu é um segredo para uma vida de vitória. Por isso Paulo disse: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Isso é proveito para vocês têm que aproveitar isto, não é? Então, esta palavra aqui, é-me dado todo o poder, isto aqui foi traduzido da palavra grega exousia, o que não significa poder em termos de trabalho, de realizar milagre. Jesus não estava dizendo: eu tenho agora autoridade para realizar milagre. Ele já fazia isso antes, o Deus fazia através dele antes. Veja, mas é o sentido da capacidade, do privilégio que lhe é concedido, autoridade ou um sinal de controle. É-lhe conferido esta autoridade, um sinal de controle. Agora, todos nós sabemos o que é um sinal de controle. Ou não sabemos? Ou estamos pensando em quê? Em carro, avião, cavalo? Não, estamos falando aqui, Jesus dizendo: todo o poder me é dado. Temos que entender o que é isto. Então eu vos disse que esta palavra exousia não significa poder para realizar milagres, mas dá o sentido de capacidade, privilégio que foi concedido, autoridade ou sinal de controle. E um sinal é um símbolo representativo, ou algo que representa outra coisa. Isto é um sinal. Quando você tem um sinal para o ônibus, para o trem, para o metrô, significa que você pagou o bilhete. E qual prova que eu tenho que paguei o bilhete? Eu tenho o sinal na minha mão. Eu tenho a pequena tarja, eu tenho o bilhete na minha mão. E com aquilo eu posso passar para o outro lado. Significa que eu paguei. Então é-me dado esta autoridade. É-me dado este poder de utilizar desse direito, deste privilégio próprio que me foi concedido por um preço que paguei. Ou Jesus não pagou um alto preço? Eu sei que foi pago um alto preço. Ou ele não pagou um preço por nós? Ou isso não lhe custou alguma coisa? Ou a nossa salvação não custou algo grandioso e terrível para o Filho de Deus? Ou será a cura que ele nos confere não lhe custou alguma coisa? Ele pagou o preço. E se ele pagou o preço, é lhe dado o sinal, o símbolo,
uma autoridade. Veja. Então, símbolo ou sinal é algo que representa outra coisa. Quando você tem um sinal para o ônibus, significa que você pagou o seu bilhete. Um sinal é algo que serve como uma indicação, uma prova ou uma expressão de algo mais. Algo que significa autoridade ou evidências de validade ou identidade. Então não importa o jeito que você corta isto aqui. Jesus não estava falando de poder no sentido da palavra, como se nós falássemos aqui no nosso idioma. Não, senhores. Ele estava falando totalmente da autoridade que lhe foi conferida, que lhe foi dada. E se foi dado a ele, então é um presente de outro ser. Alguém lhe deu. Assim como o menino nos nasceu e o filho se nos deu, então, se foi dado, alguém teve que dar. Vê? Alguém teve que dar esse menino. E se as pessoas pegassem a profecia de Isaías e ligassem com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não haveria meio para a confusão. Porém, as pessoas gostam de fazer interpolação e de separar as Escrituras quando elas deveriam estar juntas. Tudo forma uma coisa só. É um segmento. Você não pode repartir essas coisas. Vê? Então veja isto. Ele estava falando da autoridade que lhe foi conferida, lhe foi dado a ele. Então é um presente de outro que detém o controle deste poder. É-me dado todo o poder. Quer dizer, foi conferido a ele todo o poder. Então alguém lhe deu isto, e este que deu tem o controle sobre este poder. Assim como você, quando tem o sinal, no entanto, não significa que você é dono da situação. Você não vai entrar ali quebrando a catraca, quebrando o trem. Eu paguei para estar aqui, eu tenho o direito de me assentar aqui. Não, levante para o mais velho sentar. Olha. Mas eu também paguei, eu posso riscar, posso arriscar? Não, senhores. É te dado o direito de usufruir, é te dado o direito, inclusive, de reclamar. Mas você não pode esquecer que está sob autoridade. Agora, me diga, em algum momento Jesus escapou isto? Jesus esqueceu da sua situação? Não. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas continue a leitura para você ver onde ele te leva. Então, é um presente dado por outro, e este que deu, este que conferiu, tem o controle desse poder. Agora, os unicistas, quando eu falo unicistas, estou me referindo a grupos denominacionais unicistas e quase 95% do povo da mensagem. Os unicistas utilizam esta escritura para dizer que se a Jesus foi dado todo o poder, então ele tem que ser Deus mesmo, porque não há mais poder se tudo foi dado a ele. Mas isto, olha a minha expressão, isto é pura bobagem. Isto é pura bobagem. Quando você olha as escrituras, a partir da compreensão da palavra exousia. Se alguém tiver autoridade, isto significa apenas que essa representação é dada por quem é maior do que este ou estes que recebeu esta representação ou esta autoridade. A autoridade da palavra significa o poder de fazer cumprir as leis. Esse é o significado dentro da palavra-chave, né, da forma de aplicar isto. O poder de fazer cumprir as leis. Obediência. Comando. Determinar ou julgar. E todas estas designações que eu estou dizendo, o próprio Jesus se referiu a elas. Depois
que ele disse, inclusive, que o poder lhe foi conferido, lhe foi dado. Então é isto: obediência, comando, determinar ou julgar. Também é aquele que é investido com esse poder, especialmente pelo governo ou um dos funcionários. Está falando de conferir autoridade. Agora bem, se essa pessoa foi investido de autoridade ou de poder, isso significa que foram dados por outro, por alguém teve que lhe conferir isto. Agora, por outro lado, a outra escritura que nós lemos, podemos ler, e lá ela fala do poder do anticristo, lá em 2 Tessalonicenses 2:9, e também fala, vem com todo o poder. Se fosse assim, você teria que dizer que o anticristo vai ter também o poder de Deus, já que fala todo o poder. Veja, o caso é que quando você lê a outra escritura, nós podemos falar ali, podemos ver que aquela expressão diz que o anticristo, ele vem com todo dunamis. E agora você tem duas palavras gregas, uma exousia e a outra dunamis. E ambas é traduzida para nós, tanto para o nosso idioma português, também para o inglês. Essas duas palavras, exousia e dunamis, é traduzida como poder. Agora você encontra exousia nas palavras de Jesus, todo poder me é dado. E você encontra dunamis naquela expressão, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Então as palavras de Jesus toda exousia me é dada. E as palavras que Paulo faz menção lá do anticristo, ele vem com toda dunamis. Essas duas palavras é traduzida para nós como poder. Agora, enquanto eu vos disse que a palavra exousia tem aquele significado, deixe-me voltar, capacidade, privilégio, autoridade, sinal de controle, não é? Que vamos ainda estudar um pouquinho isso para ficar mais completo, mas eu não posso ultrapassar uma coisa antes da outra. A palavra dunamis, que é usada em 2 Tessalonicenses 2:9, é um poder de realizar milagres. É um poder de realizar milagres, coisas grandiosas, espantosas. Essa é a diferença. É o poder de trabalho. E por um período de tempo, um curto espaço de tempo, o anticristo fará tanto que as pessoas o adorarão como se fosse o próprio prometido, o próprio Deus, o próprio Messias. Pois bem, veja como está nas Escrituras, em 2 Tessalonicenses 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, ou todos os dunamis, e sinais e prodígios de mentiras. Então, para usar o argumento de que a Jesus foi dado todo o poder, e portanto não há poder de outra pessoa mais, como se Deus não existisse, já que todo o poder ali é de Jesus, e se existisse um Deus à parte de Jesus, então ele perdeu todo o poder, não tinha mais valor nenhum. Veja que coisa irônica que eles nos apresentam, para poder sustentar suas heresias. Vê? Isto é totalmente fora das Escrituras, porque Jesus nunca alegou ter poder. Ele alegou ser obediente a seu Pai, que tinha todo o poder. Esta é a diferença. Por isso, lhe foi conferido os poderes do Pai. Vê? Irmão Branham fala, quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele dizia, não, o filho não pode fazer nada sem que o pai o mostre primeiro. Tudo aquilo que o pai faz, o filho faz igualmente. Estas são as palavras de irmão Branham repetindo o que está nas Escrituras. Jesus não saiu reclamando, eu posso fazer isto, eu sou o curador, eu sou... Não. Ele sempre atribuiu suas obras, ou o que as pessoas via ele realizar, ele sempre mostrou que aquilo eram as obras de Deus. Crede ao menos nas obras. Crede que o Pai está em mim, realizando estas obras. Não é assim?
É assim que está na palavra, é assim que está nas Escrituras. Veja, Jesus nunca alegou ter o controle da situação, ele nunca alegou ter o poder. Ele alegou ser obediente a seu Pai, que tinha todo o poder. E assim, o engano é que vem às pessoas quando elas não conseguem discernir quem é o detentor do poder. E quando, em relação à palavra, o que ensinam com base nisso está totalmente fora da palavra. Agora, o outro que parece fugir com um entendimento errado nesta mensagem, o outro tema com o qual as pessoas distanciam-se da verdade, dentro desta mensagem, é justamente nessa outra parte aqui que o irmão Brano fala, no mesmo parágrafo. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja. Esse é o poder. Então a lógica, a mente mesquinha, essas cabeças de minhoca, cabeça de camarão, o que é que eles dizem? Ora, nós temos aqui Deus, e temos aqui Jesus, o vaso que Deus usou. Então tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. Então eles apagam Deus da cena, que tudo se torna Jesus agora. Aí eles pegam Jesus e dizem, então tudo que Jesus é e era, colocou na igreja. Então a igreja se torna Deus, a igreja se torna absoluto. E isto é tão errado como tudo aquilo que o diabo já trouxe, infiltrou, né, como ele fez com Eva e continua fazendo, tentando misturar as coisas. Agora, esta afirmação que acabamos de ler, se uma pessoa não tiver cuidado, ele vai encontrar-se executando esta afirmação. Ao executar esta afirmação, ele vai se encontrar construindo uma tremenda heresia que irá colocá-lo em pé de igualdade com Deus. E assim como e foi justamente esse tipo de coisa que o diabo tentou fazer no início, quando ele achou que estava em pé de igualdade com Deus. Ora, em pé de igualdade com Deus, só Jesus, o Filho primogênito. O William diz, ele diz, você me pergunta qual a diferença entre Jesus e Deus, ou entre Deus e Jesus? Ele disse, nenhuma. Só esta, o exceto que os filhos têm princípio, os filhos têm começo, Deus não. Esta é a diferença. Mas se tem um ser que sempre esteve em pé de igualdade com Deus, este é aquele que saiu de Deus, o Logos que saiu de Deus. E estando em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o diabo teve. Ele pensou que ele quis estar em pé de igualdade com Deus. E se você pega essas palavras de um profeta, sem a compreensão da sua linguagem, sem compreender a doutrina de Cristo, e executa isso de uma forma errada, você estará construindo heresias, colocando em pé de igualdade com Deus, do mesmo jeito que o diabo fez. Mas se nós lermos a sua declaração na sua totalidade, conhecendo ou na mesma unção na qual o profeta pregou, nós veremos que ele não estava apontando para o poder, mas para aquele que vem através da semente, que é a própria vida. Tudo que é Deus foi derramado em Cristo. Tudo que é Cristo foi derramado na igreja. Vamos ver isto novamente em sua totalidade. A palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 162. Agora, o poder da igreja que crer. Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Você crê nisto? Então, se ele está... e se ele está em você? Que pergunta é esta? Se você crê, por isso que você crê nisto. Veja, que se você crê que Cristo tem todo o poder, então agora você tem que crer que a igreja, ou que você fazendo parte dessa igreja, você não tem por que baixar a cabeça ou ser como as demais pessoas, porque esse mesmo poder que estava em Cristo tem que estar em você. E que tipo de poder estava em Cristo? Não era poder de realizar milagres, quando ele disse todo poder me é dado, era exousia. Tem Cristo todo o poder, Mateus 28, 18, correto? Ele é
a semente, palavra, em seu corpo. Agora aqui está, irmão Bruno, explicando o que eu acabei de vos dizer. Ao lermos a sua declaração na sua totalidade, veremos que ele não estava apontando para o poder. Não é este o foco, mas para aquilo que vem através da semente, que é a própria vida. Observe. Ele é a semente palavra em seu corpo. E ele em nós se torna a semente palavra em nós. E é aqui que ele faz a outra afirmação polêmica. Tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, foi derramado na igreja. Este é o poder. Então você percebe que o detentor do poder, a autoridade suprema, confere esta autoridade através da vida Zoe, que passa de uma semente para outra, a mesma vida do Pai que passa para todos os outros filhos. Então você verá que é exatamente o que Jesus explica. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em São João capítulo 5 e o versículo 26. São João capítulo 5, versículo 26. Veja como está na palavra de Deus. Porque assim, ou então, porque, como o Pai, quer dizer, do mesmo jeito, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho. Por que é que o Filho tem? Porque o Pai deu. Veja, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Só um híbrido que não tem a vida em si mesmo. Só um híbrido que não pode se reproduzir. Mas estamos tratando aqui da vida de Deus. E esta vida é conferida, passa de um para o outro. A palavra veio através da palavra, que é a semente original. E se você é semente, você faz parte da palavra de Deus, porque você estava nos pensamentos de Deus. E o que é uma palavra a não ser um pensamento expressado? Então o que é que somos? Fruto desse pensamento. Então esta vida, a própria vida de Deus, tem que estar em nós, ou não seremos semente. Ou não somos semente. Veja. Então assim, como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de executar o juízo. Veja. Isto significa, e lhe deu autoridade para julgar. Porque é o Filho do homem. Vê? Então, lendo isto aqui. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. É alguém que está sobre, acima de outras pessoas, a ponto de ter autoridade para conferir julgamento. Eu não sei, a palavra não seria conferir julgamento. Quem julga não confere. Eu não encontro agora a palavra mais apropriada para isto. Vê? Porém, ele foi colocado sobre os outros para julgar ou passar adiante o julgamento, a sentença. Não estou falando do julgamento plano branco, mas vamos entender o que é que estamos falando aqui mais para frente. O que este está falando aqui, o que Jesus está falando aqui, é tudo sobre Deus, tudo sobre Deus mesmo, da vida que estava em Deus e foi dada a seu Filho. Para quê? Para que seu Filho pudesse devidamente pôr em prática
ou executar os juízos de Deus. Então vamos entender como isto é feito. Agora, quando João disse, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e o versículo 27 diz, e lhe deu autoridade. Sabe o que isso significa? Parece que na sua Bíblia está, lhe deu poder, não é? Eu sei que está. Porque aí está dizendo, e lhe deu exousia. E lhe deu exousia. Para julgar. A palavra grega, que foi traduzida aqui como executar, lhe deu para fazer isto, para executar o juízo, foi traduzida da palavra poieo, mais ou menos assim a pronúncia, e significa permanecer em primeiro e desperto, quer dizer, está na frente, e depois de nomear, executar, exercer ou cumprir ou executar. Assim nós vemos, por as mesmas palavras que Jesus usou, mesmo que este poder que você lê na sua Bíblia, outro lê autoridade em outra tradução, este é exousia, que Deus lhe deu. Esta autoridade que Deus lhe deu, veio-lhe para ele, quando Deus lhe deu da sua própria vida. Vê? Como ser um filho do juiz, tornou-se um com o juiz. E, portanto, uma das sentenças do juiz supremo, ou a sentença do juiz supremo, está sobre ele. Agora, se essa autoridade estava sobre Jesus Cristo, e o que diríamos dos demais irmãos? Sabe o que Paulo disse? Não sabeis que havemos de julgar até os anjos que pecaram? Quanto mais as coisas efêmeras deste mundo, as coisas mínimas desta vida. Agora, isto parece, depende de como você olha, depende de como você quer compreender, ou do quanto tua mente é limitada para entender isto ou não. Mas se você olhar as palavras de Paulo, nesta ótica que acabamos de ver, estas escrituras que nós temos lido, já pensou Paulo dizendo isso para você? Se é nos dada autoridade, se é nos dada exousia, para julgar até os anjos que pecaram, e o teu dia a dia, e as coisas que acontecem com você, e os momentos de decisões que você passa todo santo dia, ou toda hora, por que não dizermos, porque você não exerce essa autoridade para julgar corretamente, para julgar segundo a reta justiça, para fazer a melhor escolha, que seria a escolha de Deus, a decisão correta. Porque se vamos julgar os anjos que pecaram, se a noiva de Jesus Cristo estará ao seu lado naquele dia para julgar, para conferir julgamento, para dizer assim mesmo, é isso mesmo. E por que você vai julgar lá? Por quê? Você estará como uma representação. E por que você estará lá para julgar? Que tipo de julgamento você terá lá? É se hoje você está exercendo esta autoridade aqui, julgando as coisas mínimas, efêmeras e passageiras, que você sabe que não vai te fazer nenhum bem, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que julgar isto já, e por isto lá você estará representando isto. Enquanto eu estive lá, enquanto eu participei, no meu período de teste, eu julguei segundo a reta justiça, porque eu ouvi a palavra de Deus, e aquilo que a palavra me ensinou, eu pronunciei também o julgamento. Se a palavra de Deus diz que aquilo era errado, eu testifiquei e vivi de acordo com aquilo, procurei me acertar com aquilo é errado e tal, por isso estou. Veja, estou remontando, não sei se é esta palavra, remontando vocês ao futuro, ao julgamento do grande trono branco, sendo que o juiz supremo está aqui na terra, Deus mesmo está aqui na terra.
aquele que não tem por quem jurar, porque não há ninguém acima dele, maior que ele, então ele jura por si mesmo. E na sua descida, você sabe que ele fez um juramento, jurou por aquele que vive eternamente, que é por si mesmo, que não haveria mais demora. E se nós estamos diante desse juiz, e se a vida que vem pela palavra, porque ao conhecer a palavra neste tempo, você o conhece cara a cara, e se a vida deste Deus tem vindo a você e tem despertado a você, tem te despertado para a vida real, como você pode estar nessa situação diante de Deus e não ter o mesmo julgamento que Deus tem? Como pode Deus condenar uma coisa e você dizer, isso é lindo, isso é belo, eu quero para mim? Como pode Deus dizer que isso é veneno e você diz, não, isso é bom para a garganta, isso é santo remédio, se não matar engorda? Enlouqueceu, é perder o juízo? O julgamento de Deus tem que estar, a menos que você não tenha escutado, a menos que entrou no ouvido e saiu pelo outro. Porque se você realmente tem ouvido de Deus, então você vai ter que julgar, você tem que exercer o mesmo tribunal, assumir o seu papel como filho de Deus, como Jesus Cristo assumiu, e ele assumindo o seu papel como filho de Deus, ele disse, eu escutei o julgamento do Pai, e eu estou também julgando do jeito que eu ouvi. Eu estou dando a sentença do jeito que ouvi dele. Deus disse sim, eu também digo sim. Deus diz não, eu também digo não. Por que queremos ser diferente? Por que queremos agir diferente de Jesus? Não pode. Não pode. Quando Deus viveu no Filho, ele mostrou que habitou e viveu nas próprias decisões do juiz. Em cada decisão do juiz, Jesus estava ali de dentro, portanto foi dada autoridade a ele para exercer o julgamento que Deus lhe deu, ou para expressar através de sua vida os julgamentos de Deus. Agora, estamos hoje colocados na mesma situação. Deus desceu como ele fez lá naquele tempo. Como ele desceu para habitar em Jesus Cristo ali no Rio Jordão, Deus tem descido para ungir um povo. Primeiro é um homem, depois um povo. Depois um povo. E este povo terá que expressar também o julgamento de Deus através de sua vida. E é isso que está registrado no livro de João. Veja o capítulo 5 de João, versículo 22. João capítulo 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Se deu ao Filho todo juízo, então o Pai ficou sem juízo agora, é? Versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e sabe que as minhas palavras não são minhas, porque eu estou ouvindo de meu Pai para poder transmitir a vocês, ou vocês acham que não é assim as palavras de Jesus? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você percebe que aqui outra vez se trata da vida transmitida de um para o outro, por crer na palavra? Como foi a expressão que o irmão Brana disse? Ele é a semente palavra em seu corpo. E ele em nós se torna a semente palavra em nós. Então estamos supostos a exercer um cargo como Jesus exerceu. Ao estar na terra, falando em nome do Pai, expressando o Pai, revelando o Pai, deixando Deus trabalhar através dele. Você tem que ver que é a mesma coisa. Não é diferente para nós, em proporções diferentes, mas é igual a atuação. Versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar. Ora, o que é que foi dado ao Filho? Foi dado a ele autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Agora, você veja que estamos vindo da mesma Escritura. Foi lá atrás, nos versículos anteriores, você encontra ele dizendo, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Aliás, aquilo é Mateus, não é? Quando nós lemos Mateus.
Você tem a escritura de Mateus, ele dizendo, todo poder me é dado nos céus e na terra. Você encontra aqui em João 5:27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Agora veja no versículo 30 de João 5. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Este que tinha toda a autoridade, este que disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra, ele disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Aí você diz, mas isso foi antes da ressurreição. Alguma vez o filho mudou de atitude com relação a seu pai? Se ele aqui está dizendo, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, vocês acham que mesmo depois que ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra, você pode, pelo menos por algum milésimo de segundo, pensar que Jesus, depois de ser revestido com essa autoridade, ele podia fazer qualquer coisa de si mesmo? Só você perdendo seu juízo. É melhor você ir para o manicômio, é melhor você ir para o Juqueri ou qualquer lugar, porque é apenas por uma palavra que as pessoas se perderão. Porque ao quebrantar o mandamento, quebra todos os outros. Por descrer de uma palavra, descrer tudo. É como uma reação em cadeia. Não tem como você ser salvo por uma parte da palavra. Não, senhores. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Então veja, a sua autoridade para julgar, o poder, a autoridade que lhe foi dada para julgar, ele disse, porém isso está limitado. Isso está limitado. Tem um que detém o poder. Quem me deu o poder tem controle sobre isto. Veja, disse o pai a ninguém julga, mas deu ao filho o poder de julgar. Mas como é que esse filho julga? O pai não faz mais nada, deixou para mim poder julgar, então ele não se mete com isso. É? Como ouço, assim julgo. Então, ele ouvia. Não era questão de eu chegar para Jesus e contar a minha situação. Tu sabe, né, Jesus? A carne é fraca, sabe? É difícil, é muita tentação e eu não consegui. Aí, de acordo com minhas palavras, Jesus vai julgar? Será que é isto que as pessoas infantilmente entendem dessas palavras de Jesus? Como ouço, assim julgo? Não, senhores. O que Jesus buscava era ouvir o entendimento do Pai, o que o Pai dizia com relação a qualquer coisa. Então, o que seu Pai dizia com relação àquelas coisas, então ele também dizia. Esse era o julgamento que o filho dava, porque o Pai dizia, isto é assim, ou isto não é assim. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém. Em outras palavras, ele era totalmente dependente da doxa de Deus. Isto tudo é o que é o doxa de Deus. Trata-se de seus valores, suas opiniões, seus julgamentos. Jesus estava dependente da doxa de Deus. E ele ora por isto, ele implora, ele pede a Deus por isto. Em outras palavras, ter a mente que está em Deus e expressar esta mente para o mundo. Vê? Então, para examinar ainda isto, vamos rapidamente aqui voltar para nossas Bíblias, lá em São João capítulo 17. E encerraremos com a leitura da parte de João 17. São João capítulo 17. Já que eu falei sobre doxa, dizendo que Jesus era dependente da doxa de Deus, vamos ver isto em João capítulo 17. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Observe que o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, Pai, é chegada a hora, doxa, filho, para que teu filho possa doxar a ti. Agora, o sufixo grego, azo, doxazo, o sufixo grego, azo, que foi adicionado à palavra grega doxa, aqui nesse versículo, é aqui utilizado para aumentar. Isso significa a palavra. Jesus estava a dizer, deixe. Isso se trata de ampliação. Jesus estava dizendo, deixe que o doxa do Pai, deixe a sua opinião, seus valores e seus julgamentos,
que isto possa manifestar a si mesmo em mim, de uma forma que isto irá ampliar através de mim, para que através de mim isto seja ampliado diante das pessoas, para que as pessoas possam ver tua doxa, tua glória, teu julgamento, teus valores. Veja, na gramática do sufixo aso, indica um aumento ou ampliação no tamanho da força ou intensidade do significado de uma palavra adjacente aqui. Então, o que vemos com isto é que Jesus queria, desejava, acima de tudo, refletir o Pai de todos os modos, seja através de seus pensamentos, seja através de suas ações ou através de suas falas, de suas palavras. E ele queria que fosse feito de uma forma que fosse bem visível para que todo mundo pudesse ver o Pai por meio dele. Assim vemos que a raiz da palavra doxa, que é a opinião de valores e julgamento, fala dos pareceres, os pareceres do Pai, os valores, a avaliação do Pai, o julgamento do Pai. E assim, quando Jesus acrescentou o sufixo aso, a palavra doxa, quando ele se glorifica, ao pedir ao Pai para endoxá-lo, ele estava pedindo ao Pai para ampliar as opiniões, os valores e julgamentos de Deus mesmo por meio dele, para que ele fosse um amplificador. Vê? Era como para que ele se tornasse ou fosse uma lupa, a lupa de Deus. Já usou uma lupa, meu irmão? O irmão Gildante gosta de usar, você já viu? Em vez de colocar o óculos aqui, ele pega a lupa desse tamanho. Vende nos camelô, né? Aí eu vou comprar uma só para fazer o teste. Ele coloca aqui na Bíblia, ele vai lendo. Ó, o tamanho das letras, viu? Claro. O versículo pequenininho assim, ó. Coloca a lupa aqui, fica aquela coisa grande, fica parecendo, fica desse tamanho as letras. Era este o pedido de Jesus, gente. Era tudo o que Jesus queria ser. A sua preocupação era tanto em fazer a vontade do Pai que ele estava orando por isso. Torna-me uma lupa. Vê? A lupa de Deus para o mundo olhar através dele e ver bem de perto a imagem do próprio Deus. Vê? Para ampliar o que significa colocar a luz em cima de uma forma que, quando examinarmos mais atentamente, estivesse ali bem ostentada a imagem exata do seu Pai. Veja o versículo 2. Assim como lhe deste poder, então veja, foi dado a ele poder. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha, o filho está dizendo assim, olha. Então, minha oração, Pai, é que eu seja realmente uma lupa, para que através de mim tu seja ampliado, eles possam ver como tu realmente é através da minha vida, de minhas ações, minhas atitudes, do meu ensino, de minhas palavras. E assim como tu deste para mim poder sobre toda a carne, poder para quê? Para transmitir, a autoridade de transmitir. Por isso eles diziam, ele fala com autoridade. Ele não é como os outros escribas, este ensina com autoridade. Para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E o que é esta vida eterna? Olha o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Como é que eles poderiam conhecer? Eles teriam contato com a vida, eles conheceriam a Deus através do Filho sendo a lupa. Vê? Para que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro. Como podem pegar as palavras de Jesus e torcer tudo desse jeito? Jesus mostrando o seu lugar, orando a Deus,
para que Deus o endoxasse ou usasse como amplificador, para que através do seu ensino, da sua vida, as pessoas pudessem ter a vida eterna. Tu me deste autoridade para que eu desse a vida para eles. E esta vida chega a eles como? Eles, através de mim, conhecendo a Ti como o único Deus verdadeiro. Não eles ouvindo minhas palavras, lendo a Bíblia e dizendo que eu sou o próprio Pai. Totalmente diferente. Fala sério, gente. Fala sério. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Eu glorifiquei-te na terra. Em outras palavras, eu tenho manifestado e assim tenho ampliado tua opinião, teus valores e teus juízos sobre a terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora, glorifica, doxazo, que eu disse, doxa, juízo, avaliação, valores, parecer de Deus, o julgamento de Deus, o entendimento de Deus sobre as coisas. Doxa, mas o prefixo azo, e daí vem glorifica, que é doxazo, o que significa o prefixo azo? Amplia, aumenta, amplifica isto. E agora, glorifica-me, tu. Vê? Quer dizer, amplia em mim, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, com a opinião, com o valor que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Como foi que ele deu a palavra? Falando, não foi? Falando, pregando. Então aquilo que ele ensinou, que ele pregou, foi o Pai que disse para ele fazer. As parábolas que ele ensinou, tudo. E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Ah, está querendo separar Deus, está querendo separar Jesus de Deus. E daí? O irmão Branco disse que ele era uma parte de Deus. Uma parte de Deus que saiu de Deus. Ou também não somos parte de Deus? Vê? Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Não é que é meu, mas o que é do Pai é do Filho. Veja. Então os pareceres, os valores, os julgamentos que você me deu para manifestar e ampliar isto para a terra, eu tenho dado a eles. Vê? Eu tenho dado a eles. E eles têm manifestado. E neles isto tem sido manifestado, tem sido ampliado a tua glória, a tua doxa sobre eles. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste. E eu prefiro a outra versão para este versículo. Guarda em teu nome, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Mas não é o mesmo? Eu e o Pai somos um. É como o irmãozinho, a irmã diz, não sei o que fazer com meu pai, porque ele não consegue entender. Ele chega nessa escritura que Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele diz, olha aí, Jesus é Deus, porque olha ele dizendo, eu e o Pai somos um. E eles não veem que a própria gramática já está mostrando que são dois seres envoltos aqui. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. Eles não conseguem ler suas Bíblias da forma que está escrito,
mas eles só leem com filtro denominacional, com filtro do inimigo, que na verdade é isto. Jesus não diz, eu sou o Pai, não, ele está dizendo, eu e o Pai somos um. E a forma que eles eram um, é porque a palavra do Pai estava no Filho. Mas o que é a palavra do Pai estar no Filho? É o Pai morando no Filho, porque o Pai é a palavra. Agora, como você pensa que Deus pode morar dentro de você? É a palavra em você. Ou você acha que é uma coisa tão pesada, você tornou... Deus dentro de Jesus seria o quê? Não estou conseguindo andar, porque está muito pesado. Deus Todo-Poderoso está dentro de mim. Era uma coisa tão leve que não se notava a diferença. Uma hora Jesus falava, outra hora era o Pai que falava. O que seria ter Deus dentro de si? O que é ter a palavra dentro de si? Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra. Então Jesus não nos deu a sua própria palavra, ele nos deu a palavra de Deus. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Veja que tudo aqui é pela palavra. Uma vez que eles ouvem a palavra e crerão nesta palavra que eu aprendi do Pai, ensinei para os meus seguidores, e eles levaram isto adiante, e aqueles lá na frente crerão nesta mesma palavra, então nos tornaremos um. Vê? Para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também, quer dizer, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, eles sejam um em nós. Vê? Uma Branda diz, como é que Deus estava em Cristo? Como é que Deus e Jesus eram um? Pelo habitar. O Pai habitando no Filho. Como é que nós podemos nos tornar um com Deus? Não tem outra forma a não ser a palavra de Deus estando em nós. Também eles sejam um. Porque Jesus está vindo aqui falando sobre a palavra. Dê-lhes a palavra. E eles creram. E agora eles vão levar esta mesma palavra para os outros. E eles vão crer. E já estou orando por estes. E isto fará com que todos se tornem um. E eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Agora aqui está a chave para entender tudo isto. E como isto nos tornamos um só com Deus. Ou mesmo da mesma forma que Jesus se tornou um com o Pai. Por causa da palavra do Pai que estava nele. Amém? De modo aí, faça a oração final. Deus os abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, vocês que vieram neste dia chuvoso, nesta noite chuvosa, né? E os irmãos que estão cultuando conosco à distância. Deus os guarde e receba o nosso abraço. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar sabedoria e entendimento da Tua palavra, Pai. Para nos viver, meu Deus, seguindo, meu Deus, esta verdade que o Senhor tem nos anunciado nesta hora, Pai. Que Tu possa guardá-la, meu Deus, os Teus filhos, ó Pai, debaixo das Tuas santas mãos, Pai Celestial. Que o Senhor possa curá-la, meu Deus, os Teus filhos, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Onde houver uma enfermidade, meu Deus, que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa fazer a Tua perfeita vontade nos Teus filhos, meu Deus. Guia-nos, ó Pai, na Tua verdade. Que o Senhor possa abrir o entendimento, meu Deus, de cada um de nós, Pai. Ouvindo essas verdades que o Senhor tem nos dado nesta hora, Pai Celestial. Que o Senhor possa abençoar este ministério, abençoar, meu Deus, os irmãos que têm levado essa palavra, meu Deus. Tem trabalhado, meu Deus, no Teu serviço.
É no nome amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que te agradecemos para a tua glória. Amém.